Olá para você que deu play! Começa agora mais um Entrevistas DPE e hoje o nosso bate-papo vai falar sobre a Amazônia, vai falar sobre pesquisa, sobre esse universo mágico da rádio. A tecnologia está aí batendo na nossa porta, mas a rádio ainda se mostra com grande potencial para levar informação para as pessoas. Por isso mesmo, hoje eu converso com Antônia Costa da Silva. Seja bem-vinda. Obrigada, Lana. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está nos ouvindo. Muito obrigada pela carona. Gente, a professora Antônia foi minha professora, um prazer enorme estar conversando com a senhora hoje aqui. Na minha mão eu tenho o resultado de uma pesquisa maravilhosa que ela fez, que resultou em um livro chamado Belo Monte, Vozes que Clamam, o jornalismo ambiental e a rede de notícias da Amazônia. Que trabalho bonito, professora. Já quero parabenizar a senhora por todo esse estudo e toda essa dedicação. Muito obrigada, Lana. Eu que agradeço. O prazer é enorme estar aqui com você, vendo o resultado de um trabalho que a gente fez na universidade em formar jovens como você, competente. Agora eu que agradeço, né? Professora, eu vejo aqui que realmente a senhora tem uma história, antes da gente falar assim, do livro especificamente, do resultado dessa pesquisa, eu vejo que a senhora tem uma história, uma longa história com a Amazônia, com a pesquisa, e eu acredito que nada melhor para contar para a gente que a senhora mesmo. Por favor, conte para a gente. Eu vejo aqui, olha só, gente, que nasceu no Maranhão, Zedoca, né, filha de Félix Alves da Silva e Francisca Araújo Costa da Silva, professora efetiva do curso de Comunicação Social, Jornalismo da Universidade Federal de Roraima, no qual foi minha professora, doutora em Ciências da Comunicação, mestre em Educação e especialista em Comunicação Social. Enfim, uma vida dedicada realmente à comunicação. Por favor, professora. É isso mesmo, Lana. Só lembrando que quando eu era criança, lá no Maranhão, eu fui descobrir que eu sou amazônida quando eu fiz a pesquisa de doutorado, que eu estudei muito sobre a Amazônia e eu descobri que a região que eu moro, através de estudo, que ali pertence à Amazônia brasileira, a Amazônia legal. Então eu me sinto assim mais honrada de dizer que sou amazônida por ter nascido. E realmente a região que eu morei era uma região onde eu nasci que tinha tudo daqui, da região do restante da Amazônia. Então, a Amazônia é considerada, por lei, né, está inclusa essa parte do Maranhão, ali de Zedoca, perto do Pará, que tem divisa também com o Pará, é uma região considerada Amazônia brasileira. Assim como parte do Tocantins também por incrível que pareça, né, são 9 estados. E nesse estudo eu fiquei ainda mais honrada em saber por que eu tinha tanto amor pela Amazônia. Quer dizer, eu nasci no meio da região. E eu me lembro com muita saudade do meu tempo de infância, no meio da mata. Eu convivia, eu via os indígenas passando, que tem as aldeias lá perto. Então, é um amor já nascido com ele, é um amor porque eu sou da Amazônia. Então, eu tenho que defender o pedaço que eu estou e que eu vejo quando eu saí com 10 anos do Maranhão para estudar, que eu morava no interior, na roça. Eu saí para Fortaleza, eu senti um impacto muito forte da diferença cultural, da diferença ambiental, que o Ceará é banhado pelo mar. Então, lá o verde, as verdes mares é o mar, né? É a praia. Que eu me identifico muito também com o mar, porque eu me identificava muito com a floresta desde criança. Eu fui criada no meio da floresta. Então, eu ia para a floresta, eu colhia frutos da floresta. Papai fazia roça também, destruiu sem saber, porque era orientado pelo próprio governo a destruir e não construir. Hoje já se tem políticas públicas pensando diferente, porque a gente sabe que se terminar a Amazônia, o impacto não é só com a nossa região, o impacto é com o mundo. Então, é uma região que a natureza está toda interligada. Não tem como, é igual o nosso corpo humano. Se você sente uma dorzinha na sua unha lá do pé, miudinha, você vai sentir o impacto em todo o seu corpo, incomoda. Então, assim também é a natureza. Ela é toda uma teia de relação. Cada animalzinho, cada bichinho tem sua relação com a sua
missão, vamos dizer, dentro do mundo. A formiguinha tem, né? A barata tem, por mais que a gente não goste dos bichinhos, né? Mas todas as plantas, assim também com a fauna e a flora, né? Que a gente chama, né? As águas também. Então é preciso que a gente tenha a atenção e que a gente mora numa região mais cobiçada do mundo, que é a Amazônia. Já foi feita uma pesquisa, Bia, de que eu esqueci de dar bom dia para a Bia e para os meninos do lado, né? A Amazônia é uma das palavras mais pesquisadas do mundo, é a palavra Amazônia e Coca-Cola. É a palavra, porque a Coca-Cola, você sabe, não foi propaganda da Coca-Cola aqui não, mas estou fazendo um comparativo de palavras. Então, a Amazônia, hoje, ela é a palavra mais conhecida do mundo, em qualquer canto. Eu estava na Europa, quando a gente diz que mora na Amazônia, todo mundo valoriza. Sim. Na Alemanha, em Portugal, por onde eu passo, no sul do país, as pessoas valorizam porque sabem da importância que é a Amazônia para o mundo, não somente para a nossa região, é tudo interligado. E a Amazônia não é só no Brasil, a gente sabe que tem nos países vizinhos, no Peru, na Venezuela, né, na Colômbia. Então é preciso que a gente tenha essa visão de que a Amazônia é nossa e que nós devemos estar defendendo essa Amazônia para podermos ter vida e vida com dignidade. Se a gente não cuidar, daqui a uns anos a gente vai ver o resultado que está acontecendo aí com nossos rios, com desmatamento, né, com as queimadas. Então, é preciso que a gente esteja nessa defesa, e nós, como pesquisadores, como jornalistas, como professores, que temos recebido muita formação, temos que dar também essa informação para o povo. Então, é muito importante estar aqui hoje falando com você, Lana, de um assunto que é relevante para o mundo. Né? Eu não vou falar apenas do meu livro, não é apenas a hidrelétrica que nós vamos falar daqui a pouco, mas nós vamos estar falando da importância que tem essa região para o mundo, né? Na questão ambiental, na questão climática. Sim, nesse primeiro momento de apresentação, a senhora já pontuou sobre essas diferenças que a Amazônia tem. A Amazônia é enorme. E falando em divisão de estados, né, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas dificuldades, e eu percebo que já na sua vivência a senhora já pôde observar isso e já trazer esse relato nos seus livros, nas suas pesquisas. De fato, isso? De fato, é de direito. Quando eu opto, né, em fazer, principalmente no mestrado e no doutorado, pesquisa relevante sobre a nossa região. Porque no mestrado, se você me permite falar, eu pesquisei sobre... Eu sempre falo do meu objeto empírico é o rádio. Na especialização, eu defendi a redemocratização do meio de comunicação com a Rádio Pioneira no Piauí, que tem um trabalho bem interessante de falar desse assunto, né? E no mestrado eu trabalhei sobre a questão da causa indígena, a importância da língua macuxi na Onda FM Monte Roraima, que era um programa que tinha ensinando a língua macuxi, e eu fui pesquisar lá na comunidade de Campo Alegre, saber como que a criança, o jovem estava ouvindo esse programa e o que ela estava aprendendo da sua própria língua, que é a cultura, né? E a gente sabe que Roraima, antes de vir os não indígenas, os indígenas que são donos dessa terra, né? É aqui que habitam as etnias, são 17 etnias, 17 línguas diferentes. Então, é preciso que a gente antigamente falava resgatar, não é resgatar, é revitalizar, é dizer que essa língua é viva, que essa língua tem que ser preservada e que o seu povo, principalmente o macuxi, que é específico, né, da língua, precisa manter a sua língua em pé. Porque quando você tem uma língua viva, ela mostra o poder que as pessoas têm enquanto pertença a uma etnia, por exemplo, indígena. Então, é preciso que a gente também valorize isso. E isso é a Amazônia também, que é onde tem a maior etnia da Amazônia aqui em Roraima, né? Amazonas, né? Pará, são etnias diferentes. E a macuxi é a maior de Roraima, né? É tão tal que a gente às vezes diz, você nasceu em Roraima, é macuxi. Não, você tem que ser da etnia macuxi. Você é roraimense, mas é todo um respeito à questão. Então, a língua, quando uma nação domina a outra, a primeira coisa que ela impõe, qual é? É a sua língua. Quando os portugueses chegaram aqui, impuseram sua língua. Até hoje, a nossa língua oficial é a portuguesa, porque foi imposta. Porque deveria ser várias línguas indígenas.
Né? Então, essa é a importância também. Aí eu falo exatamente da importância do rádio, que você sabe que o rádio ele tem esse avanço enorme. Antes da televisão, todo mundo dizia, era o auge, né? Na década de 1950, aí vem a TV e diz, vai acabar o rádio, que nada se reinventou. A TV levou os melhores locutores, os melhores profissionais para a televisão, mas o rádio viveu, ele sobreviveu e sobreviveu bem. Foi expandido para todo o Brasil, para o mundo, continuou. Agora chegou a era da internet, que é um bate-papo bem informal, que todo mundo diz, agora o rádio vai morrer. Morreu nada, está reinventado. Agora está nas redes sociais, a gente está indo no mundo através da internet, né? Hoje você não restringe apenas a uma AM, você se estende a uma FM, você vai muito mais além das amplitudes, né? Até porque a AM estão se acabando, estão vindo tudo migrando para a FM, que é mais local, né? O assunto, por conta a internet dá conta de levar para qualquer canto do mundo. Basta que você esteja conectado num site, né? Então é preciso que a gente veja o valor que o rádio tem. E na Amazônia ele tem um valor enorme, porque até uma pessoa, um ribeirinho, uma pessoa lá na roça, só com seu radinho de pilha ou no celular, que também pega. A gente sabe que hoje a internet em certos lugares da Amazônia é melhor do que na cidade, né? Por conta dos satélites, dessa expansão da internet, a gente percebe que o rádio ele continua muito forte. A pessoa pode estar fazendo várias atividades, ela está ouvindo seu rádio, ela está ouvindo a programação. É a mesma coisa do podcast, né? Hoje em dia as pessoas escutam a hora que quer, né? As gravações. Por isso que no início eu disse bom dia, boa noite, boa tarde, não sei a hora que você está ouvindo. Então, essa vantagem também do rádio de estar em qualquer lugar e é o companheiro do homem. Assim como eu comparo, assim, é uma comparação grotesca, mas que vale a pena a gente ver. Dizem que o melhor amigo do homem é o cão, né? É o cachorro. Realmente ele é. Mas o rádio também é um grande companheiro, né? Você faz companhia. Lani, você não imagina como a gente é querida quando a gente faz rádio. Muito mais do que TV. Eu tenho uma experiência de TV, tenho uma experiência de rádio. Na época que eu trabalhava na rede amazônica, que é a Globo local daqui, né? A TV Roraima, eu trabalhei 8 anos por ali e eu era vista tudo, mas quando eu fui para o rádio, meu Deus, a nossa popularidade ela cresce porque a gente fica muito próximo do ouvinte. A gente convence pela nossa voz, pela nossa fala, pela nossa interatividade. Hoje em dia, fazer rádio não significa ter aquela voz grossa, enorme, não. Hoje o rádio é interagir, é você estar junto, é você agradar o seu ouvinte, é o assunto que você leva, é a música que você leva, é a brincadeira. Eu sei que você tem programa sério, como você também tem programa de humor, né? Esses programas de humor, como você é querida? Não posso dizer o segredo do nome dela aqui, mas ela é queridíssima. Eu lembro meus meninos pequenos te querendo bem te ouvir com teu pai no rádio, através do humor. Olha a importância do rádio, né? Porque o rádio é entretenimento, o rádio é informação, o rádio é alegria, o rádio também é notícias que interessam as pessoas. Ele está em qualquer canto, ele cabe no bolso, ele cabe em qualquer pequeno aparelho, né, de celular, desde que ele tenha essa assistência. Então, na Amazônia, tem muita gente que não tem acesso ainda e escuta o rádio ainda, até o rádio a pilha, né? Ele é o companheiro na roça, no barco. Então, essa é a importância da gente mostrar a importância que tem o rádio ainda hoje, no século XXI, de estar presente na vida das pessoas aqui no mundo, no Brasil e na Amazônia, pela distância que são as coisas. Eu sou muito suspeita para falar sobre essa paixão que eu compartilho com a senhora, desse universo do rádio, que realmente eu sou muito apaixonada. Essas questões que a senhora pontuou de estar próximo do público, de ser algo muito humano, sabe? Por mais que a gente não esteja ali, mas a gente sente esse calor, né? A gente é amiga do povo. Isso, e o povo é nosso amigo, exato. O ouvinte. É maravilhoso, eu gosto muito, muito. E eu fico até feliz em saber também essa trajetória da senhora dedicada à rádio, e a rádio aqui no estado de Roraima. Mas antes da gente aprofundar mais ainda, eu gostaria de voltar um pouquinho na nossa conversa, que a senhora pontuou, que a senhora foi lá ver o resultado do programa de rádio
para as pessoas que estavam aprendendo, né, o macuxi, ali escutando o programa de rádio. Como que a senhora pode relatar para a gente esse momento? O que a senhora viu? Como foi essa experiência? Primeiro, eu quero, inclusive, para não confundir o nosso ouvinte, nós começamos falando do livro Belo Monte, e eu agora estou falando de outro livro meu, da minha autoria, né, que é esse que você me pergunta, que é Vamos Aprender Macuxi através das ondas da FM Monte Roraima, que é o resultado de uma pesquisa do mestrado, que eu fiz o meu mestrado em Educação pela UFAM, né, pela Universidade Federal do Amazonas, e que meu objeto empírico era o rádio, mas o rádio através de trazer esse lado cultural da língua macuxi. Então, eu tinha um programa na FM Monte Roraima, que era 10 da manhã, de 10 e meio-dia, chamado Monte Roraima Show. E antes do meu programa Monte Roraima Show, que foi um sucesso, modesta parte, ele tinha o programa Vamos Aprender Macuxi, que eram os professores indígenas, com o padre Ronaldo Donald, fazendo... ensinando as pessoas com lição mesmo, vamos aprender macuxi do beabá mesmo, né? Aí eu fiquei pensando que tem os indígenas na cidade, mas geralmente o indígena na cidade ele nem sempre é muito ligado ao rádio, né? Quanto o pessoal do interior. Aí eu escolhi a comunidade mais próxima, que é onde a FM Monte Roraima pegava, que era do outro lado do rio, do outro lado do rio Urariquera, chamado Campo Alegre. Não sei se você conhece a comunidade. É uma comunidade tipicamente formada por macuxi, é indígena, é da terra indígena homologada à terra indígena São Marcos, e que essa comunidade, ela tem outras etnias por lá, mas raramente é um macuxi casado com uma pixana, essa mistura, mas a maioria da comunidade é macuxi, é da etnia macuxi, que é a maior etnia de Roraima, né? A maior etnia indígena. E eu resolvi ir para lá para ouvir. E o programa tinha havido uma mudança, que ele era de 9h30 às 10 da manhã, e na época que era a minha pesquisa, ele passou para ser à noite. Aí depois passou para amanhã. Quando eu fui na pesquisa mesmo, ele estava cedinho, 6 horas da manhã. Aí eu dormia, eu saía daqui toda sexta-feira, no período da pesquisa, depois da qualificação. Eu saía por volta de meio-dia, atravessava a balsa, pegava carona, ou então ia nos carros de governo que passasse, eu pegava carona. Aí eu atravessava a balsa, levava já meu rancho, minha rede, e eu chegava lá, o tuxapamento tem que ter toda a autorização, né, do Conselho de Ética e também do Tuxaua, da comunidade, que é a maior liderança, né, da comunidade. E aí eles me hospedavam, e eu resolvi ficar, tinha uma biblioteca, mas era muito quentinha, uma casinha de palha arrumadinha, mas tinha uma maloquinha que é comum na área indígena, você que nos escuta, ter a maloca, né, comunitária, ali no meio da comunidade. E lá era muito tranquilo, então eu me hospedava ali, eu dormia ali, o cachorro do lado, os cachorros da vizinhança, e o senhor me dava sempre uma menina pequena para dormir na outra redinha perto de mim. E às vezes eu dormia sozinha quando dava. Eu não tinha medo. Até eu fazia, meu Deus, a gente mora do outro lado do rio, é cheio de cerca elétrica, né, na cidade. E lá eu dormia, aí eu dizia, aqui é meu hotel, todas as estrelas. Olha, que Por quê? coisa maravilhosa. É só olhar para o céu, ver todas as estrelas, céu aberto, né? Então, é muito confortável. E dali eu ficava, porque cedinho eu comecei a observar. O pesquisador, antes de escrever e de entrevistar, a gente observa. É uma das técnicas, vocês que estudaram, fizeram TCC, sabem disso. Eu faço mestrado, faço doutorado. Então, eu ouvia o povo cedinho se articulando. Por isso a importância do rádio. O indígena fazendo algum trabalho por ali, a indígena fazendo o café da manhã, as crianças brincando, mas os indígenas são muito educados, né? As crianças são muito educadas, e ali eles ligavam o rádio para todo mundo ouvir. E as crianças ficavam atentas, então eu observei muito isso. A minha primeira observação. As crianças eram educadas a ouvir a lição de aprender macuxi. Por quê? Porque a língua, quanto mais perto da cidade, mais ela vai morrendo, né? E lá eu comecei a observar como é que era feito, como é que eles absorviam as lições no rádio. Eu ficava assim encantada, né? Então, aí eu parti para as entrevistas. Então, eu selecionei professores, selecionei criança, porque não estava no meu projeto, né? Mas eu observei
entrevistei professores, né, da comunidade, as pessoas da comunidade. E uma coisa que me marcou muito foi uma entrevista que eu fiz com a dona Tereza. Hoje ela está falecida, ela tinha quase 100 anos. Quando eu entrevistei ela, aquela macuxi que vinha lá de longe mesmo da serra e que tinha o macuxi verdadeiro, aquele original, que ela já dizia que estava modificado no rádio. Ela fazia a crítica dela. Porque a língua, se você tiver cuidado, ela vai se modificando. Vem as gírias, vem até a pronúncia, né? E aí eu fui conversar com a dona Tereza e, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, achando que estava abafando, que nós jornalistas temos essa mania de chegar já falando, e que é nosso dever, nossa função de repórter perguntar, e eu perguntei para a dona Tereza, comecei a entrevistar, ela fez questão, ela sabia português, mas ela fez questão de mandar um recado em macuxi para mim, e eu tinha um intérprete, um professor comigo, um professor de macuxi. Aí ela disse que só falaria comigo na língua dela, era uma questão de respeito, de impor o respeito a sua própria língua. Isso, assim, me marcou muito isso. Aí ele ia me traduzindo o que ela falava para mim e para ela. Aí ela disse assim, vai aprender minha língua e depois você volta para me entrevistar. E a língua é difícil, ela não é fácil. A gente não aprende da noite por dia, mas foi uma lição, assim, uma cacetada na minha cabeça, como pesquisadora. Aí eu me manquei, um chá de vergonha, né? E aí o rapaz foi e disse assim, não, dona, a gente convenceu de que eu precisava de ouvir, aí foi onde ela fez as críticas, a questão ela ouvia também o programa, ela está errada essa pronúncia, e era um professor de língua macuxi, indígena, dando a aula, mas já modifica a língua. Quanto mais perto da cidade, da língua portuguesa, da língua qualquer outra, vai se modificando a língua. Então, lá na Serra não, eles têm um macuxi mais próximo dos avós de tradição oral, né? Então, essa é a verdadeira língua, aquela que vem da tradição oral. Então, eu mostrei assim, através das entrevistas, através da coleta de dados, que é da pesquisa, quão é importante a gente ouvir as pessoas que são, de fato, as que conhecem aquele assunto que você está investigando, né? Que a pesquisa é a investigação, né? Observar e depois entrevistar. Realmente, essa questão aí eu gostaria de pontuar, porque ficou marcado nesse momento para mim. Agora, teve um outro momento já agora do nosso bate-papo, que a senhora falou justamente sobre essa questão da modernização, que o rádio já foi muito julgado quando chegou a TV, dizendo... E eu posso só abrir aqui rapidinho e falar para a senhora acredita que eu vi outro dia um rádio que ele funciona com energia elétrica? Sim, tem. E também com energia solar? Tem. Com energia solar, que tem lá a plaquinha de energia solar, e para onde ele for, ele não precisa de pilha, ele não precisa de tomada, ele não precisa de nada disso, e para onde a pessoa quiser levar, vai poder escutar a informação. E para mim, isso que é a magia e a importância do rádio. Com certeza. Aí, a gente mais tarde, quando estiver falando da questão da hidrelétrica, a gente vai falar da riqueza que nós temos aqui, que sobra, que é o sol, né? A energia solar. A gente pode falar posteriormente por que a gente é contra as hidrelétricas nos rios. Aí cabe depois na nossa próximo passo de falar do livro Belo Monte, Vozes que Clamam. Então, na pesquisa resultou, quando eu defendi, né, a questão da língua macuxi através do rádio, sustentei através de pesquisa, porque a partir do mestrado é pesquisa científica, é comprovação. E o doutorado, antes é só iniciação científica, TCC, até especialização. A especialização já chega quase que ser uma pesquisa científica, né? Então, comprova através do mestrado, através da tua dissertação, algo que tu pesquisaste durante os teus estudos, né? E o mestrado te dá essa possibilidade de você, principalmente nós somos do mundo da comunicação, mostrar que também na comunicação a pesquisa não é só na área de saúde. As pessoas às vezes confundem. Em todas as áreas tem que ter pesquisa. E nós comunicadores, temos também esse dever de mostrar para a sociedade resultado de pesquisas que venham ao encontro de dizer que nós somos de uma área também de científica,
né? Que a nossa comunicação tem poder. A comunicação é a base de tudo. Não existiria outra coisa acontecendo no mundo se não fosse a comunicação. Não estou falando aqui dos meios de comunicação, estou falando da comunicação a partir da comunicação humana. E até de entendimento disso, né? E aí o livro, ele foi, logo que eu defendi, ele foi lançado em 5 línguas, em francês, espanhol, alemão e português. E depois esse livro, ele tomou uma dimensão mundial, né, através do e-book, só que a internet às vezes nos perde. Eu não sei mais nem o contato. Agora eu estou voltando, eu vou imprimi-lo para guardar como memória. Eu tenho só um exemplar. E ele esgotou o que eu tinha impresso, né? Então, por que eu falo isso? É a memória do que vem acontecendo com a língua macuxi. O que vem acontecendo com o rádio aqui em Roraima, né? A própria evolução. Naquele tempo, o rádio ainda era só através das ondas, a internet era muito fraquinha, né? Então, o rádio tem esse potencial, esse poder de ajudar, de educar, de informar. Porque você sabe que Roquete Pinto, que é um dos grandes defensores do rádio no Brasil, né? O fundador aí ele trouxe a rádio, mostrando a rádio como poder educativo. Quando iniciou o rádio, Lana, se falava, você sabe disso, vocês estudaram, Roquete Pinto, ele mostrou e trazia na grade de programação da Rádio Nacional aulas até de educação física, de matemática, de física. Ai, mas como pode? Interessante, bota a pessoa ali para ouvir, faz o exercício, levanta os braços, matemática, né? Vai ensinando as fórmulas. E as pessoas ficavam atentas e aprendiam, porque é a audição. O professor não está dando aula, né, através da audição, falando e fala e ouvir. E no rádio ainda tem mais poder, em qualquer canto. Então, é importante a gente ter o rádio com essa finalidade educativa. Então, eu trago aí também uma discussão, porque meu mestrado era educação, né? Foi em educação, e eu trazia o educomunicação, a discussão disso, né? E aproveitando o instrumento do rádio, que ainda era e ainda é uma possibilidade da gente estar levando o conhecimento e a educação. Sempre em adaptação, porém uma adaptação positiva para ficar ainda mais forte. Inclusive, nós estávamos conversando antes de começar a nossa gravação, falando justamente que a senhora também fez uma pesquisa sobre a mudança do AM para FM da Rádio Folha, que é uma das também pioneiras aqui no estado de Roraima. Foi meu aluno me orientando, o Pedro Barbosa, que fez... o Pedro Barbosa, o Moreninho, eu troco às vezes o nome do Pedro, desculpa, Pedro. Tem o Barbosa, tem o outro, são 2 Pedro. O Pedro, ele hoje é repórter, não sei também, não pode nem dizer se está na Record, onde está, não sei. O Pedro fez o TCC dele e estava no auge essa mudança no Brasil, era lei. E aí ele estava assim, sempre a gente fica ali esperando que o aluno decida, aí eu disse, Pedro, faz essa pesquisa. Eu tinha recebido um convite para escrever num livro coletivamente, que hoje os livros também não é só individual, tem os coletivos, né, o que é feito em coletânea, você manda um artigo, outro manda e compõe, alguém organiza, né, o livro, e eu tinha sido convidada para escrever algo sobre essa mudança no Brasil. Se em Roraima ia ter alguma rádio, porque só tem a Rádio Folha e a Roraima, que era a AM, a Folha, a Rádio Roraima acho que vai mudar também, tem que me inteirar sobre isso. E eu soube que a Folha ia mudar, que era uma rádio potente, a AM, né, a amplitudes moduladas, ia passar para a frequência modulada, que é FM. Aí eu disse, Pedro, por que tu não faz esse estudo? E aí ele fez, e aí a gente fez o resumo, o artigo assinado por ele e por mim, né, como resultado do TCC dele, lá no curso de jornalismo da Universidade Federal de Roraima, e nós mandamos e foi incluso no livro, nessa coletânea, né? Então, mostrando também a importância, né? Porque Roraima, antigamente a Rádio Roraima, quando só existia a Rádio Roraima, ela era escutada na Holanda, no outro lado do mundo, né? Por causa da sua frequência. Mas hoje, com a internet, não precisa mais disso, porque a internet vai muito mais limpa, não tem barreira sonora, né? A internet vai embora. A não ser aqui que a gente vive um problema sério de quebrar a fibra ótica, né? Mas onde tem a internet livre, não tem nenhum problema, né? Você levar a qualquer canto a informação. Então, aí surgiu esse artigo, foi colocado num livro nacional, que nem chegou em nossas mãos até hoje, mas existe o livro, eu vi o livro.
É de fato, né? Então é participação, porque o livro você pode ter autoria sozinha, pode escrever em grupo, pode fazer em artigo, né? Então é resultado de pesquisa também, de iniciação científica. E deu esse artigo pertenceu a esse livro, que eu não lembro agora nem o título. Eu sei que era a mudança da AM para FM, o rádio no Brasil. Professora Antônia sempre dedicada justamente para essa questão da evolução do rádio no Brasil, no estado de Roraima. Inclusive, depois que a gente falar do livro, eu quero dicas para a gente, né? Nossa rádio, a Web Rádio Defensoria, completa 1 ano. Parabéns. Né? Então, já vamos conversar sobre isso, porque eu não ia perder essa oportunidade, claro, de ter uma pessoa tão dedicada a essa evolução, poder pontuar também para a gente. Mas vamos falar agora, professora, sobre o livro Belo Monte, Vozes que Clamam, resultado da sua pesquisa de doutorado. Isso. Foi uma pesquisa, quando eu fui para o doutorado, que eu fiz o doutorado na Unicinos, que é a universidade lá do Rio dos Sinos, dos jesuítas, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na grande Porto Alegre. A gente, quando vai para o doutorado, a gente tem que levar um projeto, tanto mestrado, igual vocês fazem também TCC, quando estão na graduação, a gente leva um projeto para ser aprovado e esse projeto ele pode ser modificado ao longo dá até a dica para vocês que vão fazer mestrado, doutorado. Você leva o seu projeto, mas diga sempre, estou apta a mudanças. Desde que meu orientador diga. E eu lembro que eu tinha levado algo sobre o jornalismo ambiental na Rede de Notícias da Amazônia. Era mais ou menos construído assim o meu projeto, que fui aprovada, né? Porque na seleção dura, né? Que você faz várias etapas para entrar no doutorado, porque as vagas são poucas, né? E aí eu sei que eu consegui muito bem ser colocada logo na primeira lista, né, de aprovação em 2011, que foi a seleção, que a gente chama, né, para o doutorado. Aí eu iniciei o doutorado em 2012 com essa ideia de jornalismo ambiental na Rede de Notícias da Amazônia. E durante o doutorado a gente faz as disciplinas, e nas disciplinas tem a orientação também do teu orientador, e tu vai afunilando que tese, que trabalho, que pesquisa tu vais fazer. Às vezes você começa com um tema, muda, né? Ou vai complementando. O que aconteceu comigo? Como eu estava na Unicinos, tinha uma disciplina sobre jornalismo ambiental na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, e tinha a professora Ilza Girardi, que é uma grande mulher que defende o meio ambiente, uma grande pesquisadora, também jornalista. E eu fui ter essa disciplina com ela. E numa bela manhã de muita chuva, de muito frio, de muito temporal, a única aluna que morava em São Leopoldo, que estava em sala de aula, era somente eu. Os outros não foram para a aula, e ela deu aula só para mim. E foi uma maravilha, porque a gente estava exatamente buscando afunilar o que eu ia pesquisar para defender a tese, né, para construir a tese. E nessa conversa com a doutora, ela me traz um monte de recortes de revistas, e no meio desses recortes tinha a situação de Belo Monte, que estava discutindo a construção da hidrelétrica de Belo Monte, que já vinha sido discutida há 30 anos, desde 1970. Vocês nem eram embriões ainda de pessoas, mas uma indígena botava um facão no pescoço essa foto viralizou o mundo. Vamos dizer, um funcionário hoje, digamos, da Eletronorte. Eu não sei agora o nome exato, mas ela colocou o facão dizendo que lá não ia ser construída essa hidrelétrica na década de 1970, no Rio Xingu, lá em Altamira. Já havia discussão desse projeto antigo, olha aí. Há mais de 30 anos se discutia, mas sempre havia as manifestações e aí vinha, nenhum governo teve coragem de fazer. O próprio governo Lula, me desculpe, eu amo esse presidente, mas eu tenho uma crítica forte a fazer, porque ele era um que era contra quando era candidato, mas quem realizou de fato foi no governo dele, né? Aí, exatamente quando eu estava na disciplina discutindo, eu disse assim, ela disse, Antônia, por que tu não escreves sobre Belo Monte? Aí eu disse, é mesmo, professora, e como é que eu vou fazer? Ela disse, aí a gente foi conversando, eu disse, eu já sei, eu vou fazer
como que a Rede de Notícias da Amazônia faz a cobertura dessa hidrelétrica tão polêmica, né, na questão do jornalismo ambiental também, trazendo essa temática do jornalismo ambiental. Fechado. O título não é esse, Belo Monte, Vozes que Clamam. O título é outro do doutorado, né? É jornalismo ambiental na Rede de Notícias da Amazônia, a cobertura jornalística da hidrelétrica Belo Monte. Só que depois, quando termina, que a gente muda o nome do livro, eu já chego porque coloquei esse título, né, do livro. Aí você começa a pensar, eu me empolguei, comecei a ler. Olha, o que eu li de teses de engenheiro defendendo a hidrelétrica, de ambientalista dizendo contra, de pessoas, de biólogos, que tem muita gente falando sobre essa hidrelétrica. Aí eu trouxe, através do viés da cobertura jornalística, do jornalismo, e a Rede de Notícias da Amazônia, uma rede em rádio, na região toda, nos 9 estados da Amazônia Legal brasileira, que eu ajudei nas primeiras reflexões em 2003, 2004, e ela veio funcionar em 2019. E junto veio o jornal Amazônia Notícias, que até hoje existe esse jornal, e que eu hoje sou, inclusive, uma das editorialistas. Faço o editorial, junto com outros colegas, a voz feminina é a minha, e a gente traz assuntos temáticos da Amazônia. E na época eu não estava nessa condição ainda de suporte, né, de editorialista. Eu fazia matérias para ela quando eu era da FM Monte Roraima, então fui uma defensora muito forte da Rede Notícias da Amazônia. Aí eu fui juntando, então o que eu fiz? Não é um trabalho de pedras, viu? Eu reuni todas as edições do primeiro dia do jornal no ar, que foi em maio de 2009, até 2013, que a gente, na pesquisa, a gente funila um período X para poder dar conta. É retalho, não dá para fazer, é amostra, não dá para você pegar o mundo todo. E eu peguei todos os programas, foram 1.430 programas. Eu ouvi um por um, porque eu não tinha dinheiro, suporte, eu estava no período da pesquisa, fiquei sempre sem bolsa, né? Só com o meu salário, mas graças a Deus era pessoa da universidade já e liberada só para estudar. Mas para manter família e estar fora é muito, muito pesado para um pesquisador. Então eu tinha que fazer. E eu estava disponível só para estudar mesmo, o tempo todo, e eu ouvi 1.430 programas, selecionando manchete por manchete, dia por dia, o que tratava sobre Belo Monte. Essa é a função nossa enquanto pesquisador. Não é brinquedo, não, ser pesquisador. É disciplina, determinação e seriedade. E aí eu selecionei, eu acho que deu 100 e poucos programas ao longo desse período, desse retalho que eu fiz, né, 2009 a 2013, e fui observar e ouvir todos os programas, tudo que falava de Belo Monte. Então eu fui inclusive, transcrever, está aqui, tudo na íntegra. Esse é o resultado da pesquisa, né? Colocar o que o fulano disse, o que disse, e vou costurando aí com a teoria. Eu trago definição sobre o jornalismo ambiental, que se eu for atrás agora já tem outros autores muito mais atuais, que é normal isso na pesquisa. Mas eu destaco, é um livro que ele acaba sendo, como diz o procurador da República, o doutor Felício Pontes, que é um livro de cabeceira dele hoje, porque ele tem mais de 17 ações contra Belo Monte, e ele é um dos meus protagonistas, porque ele participa o tempo todo, efetivamente, do jornal Amazônia Notícia. Então, tem muito depoimento dele aqui. Né? Então, tal que esse exemplar aqui vai para ele. Todos vencem, né? E aí, eu vou catalogando, que é o trabalho também do pesquisador, é catalogar. Então, ele disse para mim, no lançamento desse livro, em 2015, eu terminei a tese, aliás, 2016, eu terminei a tese em dezembro de 2015, a pesquisa se deu de 2013 a 2015, aí, em 2015, eu defendi a tese lá na universidade, peguei o título de doutora em Ciência da Comunicação, e aí, com menos de um ano, eu cataloguei todo o livro e consegui colocar, tirar muitas coisas que a gente tira da tese e transformá-lo no livro, que é o resultado da pesquisa. Aí sim, eu mudei o nome para Belo Monte, Vozes que Clamam. Por quê? Porque a Rede de Notícias da Amazônia, ela traz a voz do pequeno. Quem é o pequeno? É o ribeirinho, que sofreu as consequências dos impactos ambientais da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, que fica em Altamira, do Pará, né, que traz energia limpa do rio Xingu, né, mas que traz impacto, desviou o rio, traz impacto ambiental, desde o peixe ornamental,
pequenininho, ao peixe da pesca, que falta hoje para o pequeno pescador, para o ribeirinho, para os indígenas, que é da etnia Xingu, que mora ali em cima, no rio, o rio Xingu, né, que ele começa lá em cima, Mato Grosso, e desce. Então, eu vou lá para Altamira pesquisar, mesmo com todo o material em mãos do programa, já em mãos, um por um, as edições eu tenho guardado até hoje, eu fui em Altamira durante a pesquisa, para verificar em loco a situação. Lá eu tive que andar disfarçada, parecendo uma velhinha, toda peregrina, para poder... Eu não consegui entrar dentro da hidrelétrica, que estava em construção na época, não tinha sido inaugurada ainda. Ela foi inaugurada na época da conclusão da minha tese. E aí eu fui lá para ver. Essa capa aqui, essas fotos são minhas. É porque a gente não pode colocar colorido. Tinha muitas fotos aqui dentro também que eu tirei, porque fica muito grande, muito volumoso o livro. O primeiro livro tem, a primeira edição. Aí, aqui é a ilha onde fica... tipo uma ilha onde fica a parte do rio Xingu que vai para a hidrelétrica, que fica logo ali. Ali inundou o rio, as pessoas foram tiradas da cidade. Altamira sofreu... rende outro livro, rende mais artigos, se eu for trabalhar a questão social, do impacto social na vida dos jovens, na vida das crianças, na vida das pessoas que foram tiradas das suas casas porque o rio encheu. Na parte de Altamira, foram construídas casas longe, aquelas casinhas prontinhas de pombo, que chama, né? Para os viveres, tiraram os pescadores do seu lugar de pesca, hoje não tem mais. Então, houve muitas manifestações, eu ouvi muita gente que era dos movimentos sociais, que nem a Antônia Melo, que é uma grande protagonista também, e a Rede de Notícia foi dar voz para esse povo, para os indígenas, para os protagonistas, para os atores. Quem são os atores? São as pessoas do movimento social que eram contra a hidrelétrica. Mas por que você é contra, que vai trazer energia, vai trazer desenvolvimento para a Amazônia? Traz, mas para multinacionais, que vêm arrancar nossos bens naturais e levar tudo para fora naquele trem-bala lá que tem. Bonito trem que sai de Paraupebas ali até São Luís do Maranhão para exportar nosso ferro, nossos bens naturais. É porque a gente não tem noção do que é aquilo. Né? Tem projeto para 500 anos, 100 anos aí, para retirada da nossa matéria-prima da Amazônia. Aí a energia vem favorecer quem? Exatamente, as multinacionais. As que tiram o ouro, as que tiram o ferro, né? E a gente não se dá conta disso. Então, a Rede de Notícia da Amazônia, ela vem com esse papel fundamental de alertar, inclusive, a mídia nacional, pautar. Ela pauta a mídia nacional. Uma pequena rede que não tem recurso, mas que, através do rádio, na Amazônia, ela forma a notícia da Amazônia para a Amazônia e para fora da Amazônia. Então, a Rede de Notícias da Amazônia, ela pauta a mídia nacional, começa a discutir em Belo Monte. Aí começa tanto a comunicação ninja, quanto também a comunicação oficial de Rede Globo, de outras emissoras, a debater o assunto. Entende? Porque tá lá ouvindo quem realmente tá lá. Exatamente. Né? Quem tá lá em São Paulo. Então, a Rede de Notícia, eu trato isso numa tarde que eu passei entrevistando o procurador da República, o doutor Felipe Pontes. Aí eu ouvi as meninas que fazem o rádio, eu ouvi as pessoas que ouviam o rádio. Então, é todo um trabalho é um trabalho de formiguinha de muita seriedade para você mostrar e dizer que não é ser contra por ser contra de uma hidrelétrica. Qual o impacto de uma hidrelétrica para a região amazônica? É um rio apenas, mas esse rio tem grande importância. A gente pode até tratar aqui, já, da questão do projeto da Bem Querer. Olha o Rio Branco aí seco esse ano. Olha os rios da Amazônia seco. Rio Negro, Rio Amazonas secou. Ultimamente, morreram peixes, morreram tudo. Aí faz os grandes projetos hidrelétricos e aí o impacto desvia o rio. Mas tem que viver a tecnologia. Aí o pior, que a energia que é gerada, ela não fica para o povo em si. E a energia mais cara, Lana, que eu comprovei na época, através de ouvir o programa, a energia mais cara do Brasil é onde gera energia. Os pobres pagam caro, o Pará paga muito caro, Roraima paga muito caro pela energia, porque nós vivemos outra realidade. Mas nem isso resolveu, porque o Leão passa lá em cima e o pobre lá embaixo, em muitas comunidades ribeirinhas, sem luz elétrica ainda, sem desenvolvimento. Como é que a gente vem
criar uma hidrelétrica do porte que é a Belo Monte, que é a Tucuruí. A Belo Monte é a terceira maior do mundo. E aí a pessoa que mora lá embaixo não tem acesso à energia. E que desenvolvimento foi esse? Para quem foi esse desenvolvimento? É uma grande questão. E esse é o papel nosso, enquanto pesquisadores, enquanto jornalistas também, é a nossa voz está denunciando isso. Então, eu uma noite sem dormir pensando como seria o título do meu livro. Aí eu disse, poxa, Belo Monte, mas que é isso? Aí eu digo, eu ouvi muitas vozes que clamaram contra essa situação ambiental, de impacto ambiental, com a hidrelétrica, que desviou o rio, que deixou o indígena, né, sem a pesca, que deixou o ribeirinho sem a pesca, sem a sobrevivência, mas é dali que tirava a vida. E o próprio rio, né, tem toda uma mudança. Eu não sei hoje, eu não fui lá, mas eu leio muito, eu estou sempre atenta, e Belo Monte continua em evidência. E hoje a discussão na Amazônia tem mais de 100 projetos para hidrelétrica por toda a Amazônia. E 3 projetos aqui em Roraima, que eu saiba. E um dos que mais se fala, que está prontinho, é o do Bem Querer, aqui no Rio Branco. Anos de discussão já também, de diálogo sobre esse assunto, né, e as professora? pessoas, mas nós sofremos com uma falta de energia elétrica aqui em Roraima. Agora eu te pergunto, já pensou? Já discutiu? As comunidades estão preocupadas. O que impacto ambiental vai trazer essa hidrelétrica? Porque vai barrar, é barragem. Aí vai inundar certos lugares. Aí agora o Rio Branco mostrou, para que veio, que a gente tem que fazer essa reflexão. Secou, muita gente passando quase que a pé ali. Agora faz uma barragem para tu ver o resultado que vai dar. Né? Eu fui lá na seca do ano de 2023, né, ano passado. Passei ali no local aqui na capital, na orla, realmente extremamente seco, podendo atravessar, andando o rio tranquilamente, sem preocupação nenhuma. E na sua visão, professora, quais seriam as alternativas, né? Tem energia sobrando, o sol, um bem que Deus nos dá. E com as mudanças climáticas aí, está cada vez mais quente a energia solar. Tem seus impactos ambientais também. Tudo e qualquer tecnologia, ela traz os impactos ambientais. Não vamos nos convencer de que não traz, que traz. Eu não me aprofundei muito ainda, mas eu sei que é uma alternativa boa. A gente sabe, é cara o investimento, mas depois é barateia. E você recebe ao sol, é de graça. Não precisa estar desviando os rios, suas águas, mudando seu percurso, mudando a vida de muitas pessoas. E é do rio que a gente bebe a gente bebe água. Nós da energia, a gente precisa de água. Né? Interessante, sim. Né? Eu ouvi uma coisa que o Davi Yanomami, né? O Davi Copenhague falou, e que eu concordo com ele plenamente. O Davi, ele fala, né? Que a gente bebe água, a gente precisa, água é vida. Né? Eu sou muito admiradora do Rio Branco, de todos os rios, mas eu amo o Rio Branco. Eu digo até assim, que ele é lindo, cheio, seco. Quando eu faço meu programa de rádio cedinho, eu tinha um programa chamado Amazônia. É bom. Como é que chama? Tanto programa que eu fiz, né? Fez tantos programas que a gente acaba pegando mas tudo bem. E aí eu amanheci o dia dizendo, o Rio Branco, ele é lindo, seco, ele é lindo, cheio. Eu prefiro ele cheio, porque a água, né? As praias são bonitas, mas a gente precisa da água. E todas as grandes cidades, eu escrevo sobre isso também, todas as grandes cidades, elas surgem sempre ao redor, do lado de um rio, ou mar, né? Mas principalmente rios. Né? A partir do Rio Nilo, que é o antigo, né? Questão da agricultura, da sobrevivência. Não só beber, os animais, as plantas, nós, seres humanos, precisamos da água, né? Sem água a gente não vive nem um instante. Tem uma frase que eu gosto muito, professora, que diz assim, que me desculpe o mar, mas é a água doce que mata a minha sede. Gosto muito, porque realmente muita gente coloca em destaque essa questão da beleza, do mar. Os nortistas falam que visitar o mar e tal, tem todo esse, né? Mas o rio, inclusive eu como uma amazonense, a primeira vez que eu tive a oportunidade de andar ali pelo Rio Negro, pelo Rio Solimões, que eu vi a dimensão... É um mar de água doce. A primeira vez eu tinha, assim, por volta de uns 17 anos, eu lembro até hoje, que eu olhei para um lado, olhei para o outro e não vi as margens. Eu falei, meu Deus, que coisa
incrível, abençoada, né? E eu realmente sou apaixonada por tudo isso também, professora. Eu falo que eu já tomei banho no Atlântico aqui no Brasil e na Europa. É lindo, é frio em Portugal, água fria, né? Mas é linda, linda. Eu amo as gaivotas de Portugal. E aí mas o melhor banho imerso que eu já tive na minha vida foi no Rio Tapajós, lá em Alté do Chão, no Pará. São ondas, igual tem no mar. São praias iguais, só que a água doce, né? Uhum. E aí eu tomei aquele banho, quando eu mergulhava, eu digo, pode vir cobra, pode vir o que quiser, mas esse banho gostoso é. Gostoso, se imergir, você se sente assim. Eu digo sempre, eu guardo essa sensação no meu corpo. Eu amo o mar também. Terça-feira eu estava no mar com a professora Goretinha, tá? Nossa professora. E assim, o mar é lindo também, tem suas... Aquilo que eu falei no início da entrevista, no início do nosso bate-papo. Tudo tem o seu valor na natureza. Cada um tem sua importância. O mar tem sua grande importância. A gente não viveria sem o mar também, né? As riquezas que o mar nos traz, né? Não só a pesca, mas tantas outras coisas, né? A vida marítima. Mas também a gente tem que repensar nisso, de não destruir nem o mar, nem o rio, nem o igarapé, nem o riacho, nem o poço, né? Porque é da água que a gente vive. Mas tem lugares que destila água salgada, é um processo também tecnológico que serve para beber depois, né? Mas dá muito mais trabalho do que pegar água já gostosa do rio. E, professora, o seu livro traz todo esse relato, todas essas vozes, o livro Belo Monte, Vozes que Clamam, e ele já trouxe vários resultados positivos também. Já foi publicado, já foi lançado em várias ocasiões. Tem convites. Inclusive agora uma bem recente, no início agora do mês de agosto. Por favor, conta pra gente essa trajetória e esses resultados positivos que já trouxe. Tá. O livro, quando eu transformei, eu agradeço à Universidade Federal de Roraima, a editora que me deu essa possibilidade de publicar, através do nosso reitor na época, doutor Jefferson, né, Fernandes. Ele viu a importância que tinha e me deu a oportunidade de lançá-lo. Eu lancei aqui em 2016, em novembro de 2016, em Boa Vista, esgotou. Aí eu fui para Santarém. Por que Santarém? Porque a Rede Notícias da Amazônia, ela é gerada lá, os programas da rede, né? Que tem 10 programas, que é o jornal Amazônia em Notícia e tem os Caminhos da Amazônia. E eu fui lançar em Santarém, num auditório de uma universidade particular de lá, que foi onde eu tive a oportunidade de fazer, foi muito grande, com a presença do Procurador da República, doutor Felipe Pontes, do padre, que é um grande idealista também da Rede Notícias da Amazônia, que é um dos, que é o padre Edilberto Sena, e o professor Manuel Dutra, da Universidade do Pará, e a Joelma Viana, que é uma das fundadoras também da Rede Notícias da Amazônia. É só pessoas assim, bem interessantes que me deram todo o apoio e que estavam nesse lançamento no auditório. E, para nossa surpresa, a gente recebeu através do WhatsApp, que dentro do auditório tinha alguém que queria nossas cabeças, porque a gente estava falando besteira na concepção dele. Porque não agrada às grandes multinacionais falar desses assuntos, porque desfavorece, né? Falar de um assunto que favorece a elas. E aí o procurador, preocupado, disse, a gente pode levar um tiro aqui na testa, né? Não ouvi. Então vamos encerrar nosso lançamento. Foi um sucesso, vendi todos os livros, né? na época. E a gente saiu dali, conversamos, a gente foi jantar juntos e conversar. Que também esse tipo de obra ela acaba sendo uma denúncia. Então não agrada a todo mundo não, tá? Pelo contrário, né? Eu não acho patrocinador, se eu for atrás de certas pessoas para patrocinar uma publicação desse nível aqui, não acho não. Por quê? Porque ele vem trazer um assunto que não agrada a quem tem o capital aqui na Amazônia para destruir a Amazônia, levar nossas riquezas. Então, foi um lançamento assim, top para a gente que escreve. Não é que a gente quer ser a mártire da história, mas que se você escreve algo, pesquisa algo que mexe na reflexão, que mexe no pensamento, que mexe na reflexão de mudanças, é interessante. Que é muito fácil, Nana.
É igual as nossas redes sociais. Não sei se você já passou pela experiência. Tu fala abobrinha, todo mundo curte, todo mundo quer. Recentemente, agora no lançamento em Manaus, uma senhora lá da academia ficou perto de mim, balançando, fez aquela, como é que chama? Aqueles memezinhos, né? E eu vou fazer uma experiência. Botei autografando meu livro, botei esse daí. O que mais surte efeito em construção? A bobeira. Que para mim é bobeira. Mas assim também são os escritos. Quando a gente traz algo que são quantas páginas aqui? São mais de 300 páginas. Juntando tudo, dá 300 e poucas páginas. Para a leitura, tem que ter muita vontade de saber o que se trata o livro. Para pessoas que, de fato, querem refletir e querem mudanças. Aí eu fui convidada para uma feira internacional do Xingu, lá em Altamira. Aí eu disse, opa! Isso tudo em 2016. Eu digo, eu vou dar esse resultado para a comunidade que eu pesquisei, que é onde está a hidrelétrica. Imagino que foi um momento de muita emoção. Nossa, aí eu fui. Para minha surpresa, eu fui recebida no aeroporto pela Rede Globo de lá. Eu passei em toda a Amazônia. O pessoal foi saber da feira e o livro foi o destaque da feira. Eu nem imaginava que ia ser a estrela daquele momento. A gente não pede, né? Acontece, né? Então, eu fui recebida com todas as honrarias possíveis, né? Daquela feira internacional. Até para tu ver como o poder também da televisão, da imagem, né? Ela também tem seu poder. Lá, uma pessoa me viu e ela me conhecia, criancinha lá onde eu nasci. Ela me viu na televisão, ela foi bater atrás de mim e para o lançamento do livro, né, Altamira. Aí, quando eu me dei conta, tinha uma estante para mim, para todos os autores. A fila grande não deu para quem queria o livro, porque a gente vai de avião, leva poucos exemplares, né? Aí, quando eu me dei conta, na fila tinha gente da França, do Canadá, dos Estados Unidos, da Alemanha. Meu livro foi para o mundo. Mesmo que você compre só um exemplar, alguém lá fora leu, né? Se interessou. Então, eu fiquei assim, impressionada com o poder também que tem o instrumento do livro, né? Ainda nas mãos, mesmo impresso, né? O online a gente não sabe quem está lendo, mas o impresso aí dá um orgulho no sentido bom, que eu estava trazendo de volta para aquela comunidade o resultado de uma pesquisa que eu fui lá e fiz, e pesquisei em loco, né? Eu nem precisava ir, meu professor, na qualificação, os professores da banca diziam, não precisa ir não, você tem material de sobra para fazer duas teses. Mas eu fui, como pesquisadora, eu gosto de ir em loco. E aí a feira foi assim, digamos, o cume, né, o ápice da conclusão desse trabalho que eu tinha feito, que eu tinha estudado, né? E aí fiquei muito feliz de ser bem tratada. Esgotou o livro, acabou, né? O que eu tenho de pedido, mas cadê grana para mandar? Não tem patrocinador, como eu te falei. Achei até um que disse que ia patrocinar, mas não apareceu até hoje, né, com os livros. E eu fiquei fazendo em e-book, mandando para as pessoas, e ele é um livro muito lido. Eu utilizo na minha sala de aula, na disciplina Jornalismo e Sustentabilidade, que foi meu aluno sabe. Eu trago, pode ser chato para o aluno naquele momento, mas ele acaba compreendendo, porque o jornalismo, ele tem o jornalismo ambiental não é só uma matéria isolada. Em tudo tem meio ambiente. Aqui nós estamos respirando a causa ambiental, tudo. A gente tem que estar refletindo sobre isso. E aí passou, quando foi agora, eu recebi em nós estamos em 2024, né? 2022, eu recebi o convite para ser da Academia de Literatura e Arte da Amazônia, ALACA. E eu tomei posse na cadeira imortal 156, está aqui no meu livro registrado, né? Nessa academia. E quem me deu esse título não foi as outras obras, foi esse livro. Esse livro é o carro-chefe, né? Então, eu fiquei muito honrada, porque a gente sabe que imortal é só Deus, né? Mas que a gente está na academia que te honra, né? Com esse título, né? E eu fiquei, e a LACA ela tem sido assim, uma grande abertura para os escritores da Amazônia. E esse final de semana teve o aniversário da LACA em Manaus. Eu estava em Fortaleza e o presidente disse, minha filha, traga seu exemplar para você expor. Aí faça seu lançamento, que você não lançou no Amazonas. Né? Cada vez que você vai num lugar que não foi, de certa forma. Sim. Aí minha professora de doutorado disse assim, esse teu livro já rende, né? Eu digo, pois é, está em evidência. Porque as secas dos rios, a discussão de hidrelétrica tem que ser retomada, porque senão vai piorar a situação na Amazônia. Né? A seca, as queimadas, desmatamentos, a questão dos rios secando
é fruto, é consequência também desses impactos que a natureza nos diz que não pode acabar com as matas, com os rios, com os animais, a flora e a fauna. Sim. Os animais também, que a gente tem que tratar disso também. Falar da Amazônia é falar disso. É fauna, flora, né, o tempo todo. Porque envolve todos os animais, todos os seres vivos que aqui habitam, né? Não só o ser humano, a pessoa. E aí eu fui e lancei esse livro sábado, no dia 3, lá em Manaus, foi um sucesso também. As pessoas olhavam, visitavam, perguntavam. Era o aniversário e a gente colocava à disposição. E eu trouxe uma mudança pequena, que foi na capa, que eu botei uma foto mais recente minha, e também a questão do tamanho, ficou menor. Né? É mais fácil das pessoas carregarem, mas esgotou. Só tem esses 2 aqui e já estão vendidos. nem a dona fica com o exemplar. Que maravilhoso, que bom, que bom. Eu fico muito feliz com todos esses resultados, professora, e ver realmente que a dedicação do estudo voltado para essa temática pode refletir de uma forma geral no Brasil inteiro. Né? No mundo porque inteiro. Eu fui convidada para lançar em Lisboa o livro, na Faculdade de Direito de Lisboa, uma das mais antigas do mundo. Quando eu fui o ano passado, eu fiquei 2 meses lá em Portugal, e a última semana a gente trabalhou para o lançamento do livro de uma colega, e também a gente conversou. Eu fui na Universidade de Coimbra, eu fui na Universidade de Lisboa, eu fui na Universidade de Porto, e eu fui muito bem recebida como professora universitária, e o curso de letras de Direito está debatendo sobre a biomassa lá em Portugal, inclusive um dos motivos da queda do ministro Antônio Costa, o parente, né? Eu sou Antônia Costa, o pessoal brincava comigo, né? E é uma das discussões muito fortes na Europa. A Europa também está de olho nessa questão ambiental, e Portugal sobre a questão também climática e, sobretudo, a questão da energia. A energia é um problema hoje mundial. Há discussões, né? E a professora disse, vamos debater aqui no mestrado? No mestrado, né? Eu fiquei de ir, é muito caro ir para a Europa, é muito difícil. Se eu achasse um patrocínio, Defensoria Pública quiser me patrocinar, eu aceito. Para a gente estar em Portugal lançando esse livro, né? Eu preciso primeiro imprimir mais, levar e estar divulgando lá. Tem um convite também para PUC-Rio. Eu tenho que ir ainda na Unicinos, que eu nunca fui, levar também esse resultado. E tem um convite também para a Universidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, onde eu estudei jornalismo. Né? Vai fazer 30 anos agora de formatura, a turma sempre se reúne, a minha turma é coesa, a turma que tem futuro, presente e passado, é uma turma muito boa. Aí eu pensei em levar, mas também tudo é muito difícil sair de Roraima, é muito caro sair daqui. Ser escritor não é brinquedo, não. A gente sofre como pesquisador, quando é um livro de pesquisa, né? Resultado de uma pesquisa científica, e sofre para editar, sofre para imprimir, sofre para vender também, para divulgar, não é fácil. E para divulgação, aqui tudo é caro, passagem é caro, você sair de Roraima, você sabe que não é fácil. É bem caro. É muito caro. Por isso mesmo eu valorizo muito essa dedicação que a senhora tem pelo impresso. Olha só, gente, vocês não estão vendo, mas olha o barulhinho do livro. Cheirosinho. Olha, escuta o barulhinho do livro. Gente, eu particularmente posso falar por mim, né? Que ter realmente o livro aqui, ó, sentir o livro faz total diferença na leitura, não cansa tanto a vista. Então, essa preocupação da senhora, sem falar que é lindo, né? Obrigada. A gente percebe que, vamos fazendo uma comparação assim, de repente, com a música, que hoje em dia, realmente, dificilmente a gente encontra ainda alguém que produza o CD em si, né? Mas o livro não, o livro tá aqui. As pessoas ainda gostam de ter. Tem uma crítica forte da parte dos ambientalistas, e eu faço parte do jornalismo ambiental, de que hoje com os e-books, com a internet, o impresso também vê um papel que derruba árvores, né? E a crítica também, né? Só que minha geração é a geração do papel, muita geração. A de vocês não, já é a geração digital, que também tem o seu lado, que a gente sabe que tudo é obsoleto, rapidinho se joga, é descartável os nossos computadores, né? Nossos telefones, nossos materiais
que utiliza também aí a questão da tecnologia mais avançada. Mas tem essa crítica também, mas pela cultura, a gente ainda é favorável a ter um livro impresso. E eu tenho na biblioteca da Universidade Federal de Roraima exemplares. E, Ilana, é tão sucesso meu livro que toda vez que imprime, eu digo, eu vou ficar com um exemplar para mim. Eu não tenho mais nenhum. Eu fico só com ele na internet, porque eu não tenho. Tem que guardar um para a senhora, já escreve ali que é o seu e deixa guardadinho ali. Eu encontrei a doutora Elilda, uma advogada lá, ela sempre me apoia lá em Manaus, minha grande amiga e irmã, e ela me acompanhou em Santarém no lançamento do livro, ela tem um orgulho, ela é minha advogada e minha amiga. E ela estava em Manaus também, ela foi. E ela tem assim, brilha quando ela pega no livro. Aí ela disse, tu quer me devolver o meu livro? E eu nem me lembrava. Eu disse, por quê? Porque ela comprou o livro na primeira versão, autografado, e alguém queria, porque queria o livro, e ela cedeu o livro já autografado dela, eu botei outro autógrafo. E quando foi agora, eu não lembrava que eu devia. Aí ela disse, pega, passa agora, meu livro não dou para ninguém mais. Ou seja, é um bem-querer. Quem conhece a obra acaba se apaixonando pela temática, pelo conteúdo que ele traz. E que ele é histórico. Isso o Felipe Pontes disse no dia. É um livro não somente de jornalismo, ele é histórico, ele faz parte. Ele, se você quiser conhecer geografia, leia um pouco, você vai entender um pouquinho do universo do Belo Monte. Se você quer entender um pouquinho de jornalismo, é aqui, é história, é recorte. Então, a gente fica feliz quando a gente escuta depoimentos desse que tu me perguntaste. O resultado dessa obra é isso, é ajudar na reflexão, na defesa do meio ambiente e, sobretudo, também nas discussões da Amazônia brasileira e na questão ambiental. Perfeito. E a pesquisa agora, por mais que o livro está aqui, mas a pesquisa continua, né, doutora? Professora, perdão. Né, professora? E doutora também, ora. De fato e de direito. De fato e de direito. Obrigada, mas eu não faço muita questão disso, não. Título é título. A pesquisa continua. Eu gostaria muito, mas no Brasil também fazer pesquisa requer recursos, não é fácil. Eu gostaria, inclusive eu tenho um convite para fazer meu pós-doc, né, lá em Portugal. Tem orientador, tem tudo, mas eu fui ver meu visto agora. Como estudante, eu teria que ter no mínimo aí, mudou a lei lá, né, de imigrantes, eu teria que ter no mínimo reservado aí 10 mil euros. Sabe quanto é 10 mil euros em real? €1 está 7 e pouco, dá mais de 60 mil. 60 mil para professor, para jornalista. Tu tens? Você tem, me empresta. Tu tem, não me empresta que eu devolvo. Vendendo livros não consigo. Então, mostra assim, que é muito caro estudar, é muito caro pesquisar, é muito caro. Eu não estou sendo pessimista, eu estou mostrando a realidade. Ai, quem foi que mandou uma piadinha para mim um dia desse, que eu não escuto, para mim é coisa de gente baixa, né? Quando eu estou assim, que eu estava em Fortaleza recentemente, cuidando da minha mãe, que estava no hospital e faleceu, infelizmente, em memória. Faço homenagem a ela. Nesse lançamento, me lembrei muito da minha mãe, que me valorizava. Sabe que a mãe valoriza a gente? É a pessoa que mais valoriza. E uma pessoa que achava que eu estava passeando, né? A mesma coisa agora, uma pessoa achava que eu estava passeando em Manaus. Realmente, eu fui passear depois. No outro dia, minha amiga me levou para o Rio Preto da Eva, eu fui. Aí eu disse, eu comecei a publicar nas minhas redes sociais, sabe? Beijinho no ombro, para quem não entende o que tu faz. É muito fácil jogar pedra. Você joga pedra onde? Em árvores que dá frutos. Já viu alguém jogando pedra numa mangueira que não tem manga? Só se for doido. Mas se Sim. você vê, é porque quer tirar ali, derrubar uma manga, derrubar um caju. Então, é assim na vida, Alana. E a vida de pesquisador, a vida de pessoa que escreve, não é fácil, não. Não é brinquedo, são noites de dedicação, de estudo, leitura. Eu passei uma noite refletindo qual seria o título do meu livro que causasse uma boa resposta, porque o livro é igual a manchete do jornal, do rádio. Tu quer chamar a atenção do teu ouvinte, tu tem que elaborar uma boa manchete no teu rádio jornal,
né? Seja na televisão, seja antes, no jornal impresso também era assim, hoje no online, até no online você tem que chamar a atenção a partir da capa, a partir da manchete. Então, uma coisa que eu acertei muito, modesta parte, foi o título do livro. E condiz com o que tem dentro de conteúdo. Que vozes são essas que clamam? Que Belo Monte é esse? Todo mundo quer saber. Uma pessoa perguntou se eu estava tratando do Belo Monte, lá do Monte Carmelo, não sei o quê. Lê o livro. Né? Lê o livro. Aí vem o subtítulo, Jornalismo Ambiental e a Rede de Notícias da Amazônia. Quem que é esse jornalismo ambiental? O que é isso? O que é essa rede? Então, aqui dentro eu explico. Eu trago conteúdo. Não é um livro. Eu estou até pensando agora de escrever algumas bobeiras para ver se as pessoas leem, né? Porque as pessoas leem, elas gostam de dar meio de bobeira, né? Aí eu disse, eu vou me dar o luxo agora de pensar bobeira. O que é bobeira? Talvez poesias, uma coisa mais light, sobre o amor. Eu tenho muitas inspirações. Eu tenho muita vontade. Quando a gente está estudando, a minha vida inteira foi estudar desde criança, né? Agora é velha, sendo convidada para fazer o pós-doc, né? Velha porque eu fiz 60 anos, né? Mas me sentindo uma criança, uma jovem, uma menina, né? No sentido de pensar, de estar com a mente sempre em ação. Mas eu pensei, eu vou começar a escrever sobre contos, né? Eu tenho 2 amores, qualquer coisa assim. Algo que as pessoas também seja leve, que leiam. Porque as pessoas também compram. Elas precisam de algo. A mente ela precisa estar não só pensando coisas que criticam, coisas que refletem. Quando eu falo a crítica construtiva, né? O livro ele traz uma construção de uma crítica construtiva sobre as questões, sobre Belo Monte. Que aí não é só a hidrelétrica em si, ela vem em todo um contexto. É todo um interligado. Como eu falei, o planeta, a natureza é toda interligada. A vida, as nossas ações, né? Assim como também a nossa construção, a nossa defesa, como é que diz? Os malfeitores que destroem, por exemplo, nossos rios lá em cima, estão sendo destruídos com mercúrio, com garimpo ilegal. Aí vem, desce para o Rio Branco, desce para o Rio Araraquara, desce para o Rio Branco, vai para o Rio Negro, vai para o mar. E aí vai o mercúrio embora, né? Ah, mas isso não causa impacto nenhum. Eu conheço garimpeiros, né, que falam, mas não é bobeira. Uma vez eu desafiei uma pessoa, um garimpeiro, quando ele me disse que não era bobeira, que era bobeira. Aí ele estava levando um monte de garrafão de água mineral para a área de desmatamento, onde ele está tirando o ouro. Aí eu disse, não, beba água do rio. Né? Não é bobeira? Beba água do rio, se mate, porque você está matando os outros, não vai estar se salvando, levando água mineral. Então, não é bobeira. Se ele mesmo levar água mineral, né? É porque não é bobeira. Sim. E a gente já caminhando para o fim da nossa conversa, do nosso bate-papo. Mas foi bom demais. Aprendi muito hoje. Também muitas memórias afetivas aqui. Eu gostaria de lembrar, lá no começo, quando eu falei que eu gostaria de conselhos para a nossa rádio, né? Completa 1 ano. E a senhora que tem essa experiência, essa dedicação ao estudo, voltado para a rádio, o que a senhora teria a dizer para a nossa equipe de forma geral, né? Que está aqui também atualizando, somos uma web rádio. O que a senhora tem a dizer? Em primeiro lugar, parabenizar e dizer que a Defensoria Pública faz um grande acerto em ter sua rádio específica. Por quê? O nome já diz, Defensoria Pública. Tem tanta coisa para ser debatido aqui, não só meio ambiente, a saúde, direitos, questão de paternidade, tem tantos assuntos que podem ser levados para o conhecimento, para a informação do ouvinte. E o web hoje é o canal, é a forma de se tem. Mas quando puder também ser a tradicional, eu aconselho que tenha. Você está me pedindo conselho? Estamos no caminho. Estamos trabalhando para que tem as duas coisas, né? Que avance, a tecnologia vai avançando, mas que não deixe também o tradicional, porque ainda tem muita gente também que não tem internet. A gente mora numa região ainda com dificuldade. Roraima tem dificuldade. Então, as pessoas vão sintonizar no radinho mesmo, a 107, a 95, a 94, a 93, e a daqui que eu não sei qual vai ser a frequência. A Rádio Assembleia é um sucesso, né? Eu tiro o chapéu, a tecnologia avançadíssima ali, mas ali é a casa do povo, onde tem que tratar de tudo que se fala naquela casa. Além do entretenimento da música, mas trata daquele assunto, é específica. A FM Monte Roraima
da diocese, trata das questões religiosas, traz da questão a favor da vida e da cidadania. A comercial, que é a 94, traz a questão comercial, traz as discussões do que ela precisa. Quer dizer, cada rádio com sua missão, com a sua visão, com a sua dedicação, quanto mais rádio, melhor, porque quanto mais as pessoas acharem, hoje a gente chama no rádio a questão da segmentação, eu falo muito disso. Nos grandes centros se tem isso. O que é a segmentação? Em São Paulo, você chega lá, você vai andando naquele trânsito louco, você acha música gospel, só música gospel, você acha só música sertaneja raiz, você acha só entrevista, você acha só bate-papo, você acha, agora podcast, né, tá na moda, você acha só música MPB, você acha só música internacional, isso é segmentação, que aqui nós só temos uma rádio segmentada, que é a dos evangélicos, né, lá da 94, que é ponto, eu esqueço agora a frequência. 95,9? Não, é aqui na Tropical, que é a agregada, né, da Rede Aleluia. É a única que é segmentada mesmo, que é pastor falando o tempo todo, é música gospel o tempo todo. Isso se chama segmentada. As outras são ecléticas, elas estão com vários assuntos, com várias temáticas, né, que eu prefiro até essa, de várias temáticas, do que a segmentada. Mas a tendência também do rádio é a segmentação, né? Então, aqui pode ser segmentada com as questões da defensoria pública, sim, né? Na defesa da mulher, na defesa Tem pessoas que não sabem que tem direito, que não tem dinheiro e que tem um defensor que pode ser o próprio nome diz, defender em alguma questão, uma questão familiar, outras questões, desde que você tenha a renda mais baixa, existe a defensoria pública para isso também, né? E é um dever do Estado, é obrigação. Então, ter uma rádio é essa possibilidade também de estar levando as ações, não só divulgando o resultado das ações, como também trazendo a informação para o seu ouvinte dos seus direitos, de como você conseguir. Então, essas dicas são maravilhosas. Então, parabéns. Eu espero que essa rádio continue viva. E primeira coisa também, que está empregando nossos alunos, que sai da universidade, né? É trabalho também, é emprego, né? Até a tia vai pedir emprego aqui também, se precisar. Então, é isso. É oportunidade para a nossa classe também de radialistas e de jornalistas, né? E de pessoas que queiram fazer a comunicação. E os próprios defensores, eles têm esse canal específico. Não percam esse canal. É fundamental trazer a comunicação à base da vida. Assim como a água, a gente não vive sem a água, a gente também não vive sem a comunicação. Perfeito, professora. Então, entre tantos assuntos que nós conversamos hoje, algo mais que a senhora gostaria de ressaltar? Dizer que Roraima é linda, é um estado lindo, uma cidade, Boa Vista é uma cidade linda de se viver, e que a gente se encontra, eu acho que apesar de hoje das redes sociais, que são também uma grande aliada ao rádio, né? Que é através das redes sociais também que a gente divulga. Aqui hoje a gente está com questão de não trazer no vídeo, mas você pode trazer o vídeo, pode mostrar que as pessoas gostam do ouvir, mas gostam também do ver, né? Então, discutir essas questões nas redes sociais, mas também num canal que possa estar unindo o útil ao agradável, não tem coisa melhor. E estar juntos, né, com as redes sociais na divulgação do bem, né, dos direitos. Isso é que é importante, né? Porque tem muita gente disseminando aí fake news, notícias falsas. E não é disso que a gente vive. Por isso que é necessária a nossa profissão, por isso que é importante o nosso diploma de jornalista, de radialistas, para a gente estar trazendo conteúdo de fato, de verdade, de direito, mas que também sejam verídicos, sejam verdadeiros. Por isso que eu agradeço essa oportunidade de trazer o resultado de uma pesquisa científica. Eu não estou trazendo qualquer... não é achismo, é algo que eu comprovei, que eu pesquisei, e que trago hoje como resultado aqui, vamos dizer não às hidrelétricas que estão em projetos aí para Roraima. Nós não precisamos de hidrelétrica, vamos aproveitar a energia solar, esse sol aí de graça, e exigir leis que prevaleçam, porque é caro os equipamentos, mas depois fica barato, né? Fica mais barato. As casas tendo energia, você deu o exemplo do radinho, vou até atrás de saber como é que eu adquiro, achei interessante, e aproveitar a energia solar, porque tem sol de sobra. Perfeito, professora. E o livro disponível na Biblioteca da Universidade Federal do Estado de Roraima,
onde mais que a gente pode encontrar? Pode me encomendar que eu mando imprimir. Perfeito, gente. Esgotou, eu dou também em forma de disponibilizo em plataforma digital, né? Eu mando também online, não tem nenhum problema. Mas eu agradeço o convite, a entrevista, Lana, é um prazer ver você aqui, né? O Eduardo, o Ítalo Aquino, a Beatriz. Pelo convite, agradeço a Defensoria Pública por me dar a oportunidade de usar esse microfone e trazer o meu trabalho aqui. Muito obrigada, Lana. Você mora no meu coração. Agradeço. Um beijo para você, ouvinte. Agradeço pela tolerância aí de quase uma hora me ouvindo. Que isso, professora. Foi um prazer enorme conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, da sua trajetória, porque muitas vezes a gente passa ali a vida acadêmica, mas não tem a oportunidade de sentar, conversar e conhecer um pouquinho mais da história dos nossos professores. A gente está ali ouvindo a teoria, mas quando a gente está dentro da universidade, muitas vezes eu já até observei isso, já tem quase 10 anos que eu saí da universidade, né? Que eu me formei já. Eu fui da tua banca, fui. E assim... Fui da tua banca? Não lembro. Então, assim, a gente quando tá lá, a gente pensa assim, eles estão falando da vivência deles. E hoje, com a minha visão, depois de tanto tempo, eu percebo que a gente consegue aprender tanto com a vivência, né? E das faça outras seu pessoas. Mestrado, já fez? Né? Ainda não. Faça seu mestrado, que tem aqui Eduardo e Irlanda, de Beatriz, e faça um doutorado também, são capazes. Vocês são capazes. Obrigada, professora. São inteligentes, são dedicados. Obrigada mais uma vez pela entrevista. E esse foi mais um Entrevistas DPE. Hoje nós conversamos sobre o livro Belo Monte, Vozes que Clamam, o jornalismo ambiental e a rede de notícias da Amazônia. Conversei com a professora doutora Antônia Costa da Silva. E se você gosta de acompanhar assuntos de interesse público, basta escutar pelo Deezer, Spotify e YouTube. Eu sou Lana Francis e até a próxima.